Já temos, então, a nossa gravação já está iniciada, né? Antes da gente começar, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou da outra aula, ou qualquer outra coisa que queira falar? Bom, então, vamos lá. Vocês já devem ter visto lá no Canvas, eu já disponibilizei os slides, tá? Disponibilizei também uma playlist no YouTube, onde eu estou colocando essas aulas que estão acontecendo, para caso alguém tenha um imprevisto ou chegue atrasado, não possa comparecer à aula, tenha que sair mais cedo, tá? Ou queira mesmo rever alguma coisa, tá? Tá lá uma playlist para vocês, tá? Essa aula de hoje, ela terminando, ainda hoje eu pretendo colocar ela. Normalmente eu coloco no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, tá? Mas normalmente eu coloco no mesmo dia, para ficar logo disponível para vocês, tá? Qualquer outra dúvida também a gente pode ir interagindo pelo próprio campus. Bom, semana passada, então, a gente terminou vendo até essa parte aqui, né? Até esse slide, onde nós falamos sobre eliminação da multiprogramação. Vamos, então, falar agora de classes de computadores, tá? Nós aqui estamos tratando de arquitetura e organização de computadores, então vamos definir aqui algumas classes, né? E deixar bem claro aqui que computador para a gente vai ser qualquer dispositivo que seja capaz de fazer processamento, né? Então, o tablet a gente vai considerar um computador, tá? Obviamente, um notebook ele é um computador, né? Um carro ele possui um computador atualmente, né? Um carro moderno ele possui um computador. E o computador está muito presente hoje em dia em tudo, tá? Então, vamos ver aqui algumas classes, né? Então, a evolução, tá, dos sistemas computacionais, né, ela levou, tá, ela gerou novas possibilidades de uso para essa tecnologia, né? A criação de vários equipamentos diferentes acabou criando diferentes mercados, tá, com nichos bastante específicos, tá? Então, o que caracteriza o mercado são as aplicações que podem ter para esse mercado, para esses sistemas, requisitos que tem, tecnologias de computação, né? Então, para a gente citar aqui alguns do mercado, tá? Levando em conta recurso, preço sistema, preço do microprocessador e algumas questões críticas, nós temos, nós chamamos de dispositivo pessoal móvel, desktop, servidor, sistema de clusters, tá? Vou só dar mais lembrada para vocês do que é cluster, né? Para quem não viu, vou falar, tá? Internet das coisas, computadores embarcados, tá? Levando em conta o seguinte, desktop, por exemplo, não estou falando especificamente de um computador desktop, mas sim da tecnologia desktop, tá? Então, a gente está englobando aqui notebook, que é um computador que é substituindo desktop. A única diferença entre os dois é a facilidade de locomoção, né? Então, nós vamos desde dispositivo mais simples, por exemplo, dispositivo pessoal móvel, né? Custa desde $100 até $1.000 na faixa, tá? Cada processador aqui custa de $10 a $100, né? E quais são as questões críticas dele, de dispositivo pessoal móvel? Nós temos questões de custo, obviamente, né? Energia, né? Normalmente são dispositivos sem fio alimentados por bateria, tá? Então, desempenho de mídia, capacidade de resposta, tá? Mais para frente eu vou destrinchar cada um desses dispositivos, só para comparar entre eles, porque nós temos dispositivos diferentes. Dispositivo desktop, normalmente constituem preço de $3.000 a $2.500, tá? Porque cada microcomputador deles pode custar até $500, né? Questão crítica, preço, né? Muita gente, quando vai comprar um desktop, assim, está concentrado nos extremos, né? Ou a gente está procurando aquilo que é mais barato, ou a gente está procurando aquilo que tem maior desempenho e acaba sendo que é mais caro, né? Também tem questão de consumo de energia, principalmente para notebooks, né? Aqui tem questão de desempenho gráfico, né? Para jogos, eu já vou buscar aqui algo que tem um desempenho gráfico melhor, né? Servidores já são mais caros, tá? A gente está falando aqui em bons servidores, né? Em equipamentos, realmente servidores, vão desde 5.000 até 10 milhões de dólares, né? São processadores e servidores custam entre 200 e 2.000 dólares, né?
Em servidores, está preocupado mesmo com vazão, né? É o throughput, quanto dado ele entrega por unidade de tempo, manter a disponibilidade o tempo inteiro, né? Aumentar a sua capacidade por escalabilidade, tá? E sempre questões de energia. Cluster, né? Um cluster é quando eu agrupo vários computadores num só, tá? Normalmente buscando desempenho ou substituir um supercomputador, né? Clusters costumam ir desde 100 mil até 200 milhões de dólares, dependendo da aplicação. Tá? Microprocessador, já é microprocessador de uso tipo desktop mesmo, 50 a 250 dólares. Né? E nós temos internet das coisas, computadores embarcados, que nós temos desde sistemas baratos, custando a partir de 10 dólares, onde cada processador pode custar até um centavo de dólar. Né? E nós vamos ver isso aqui. Tá? São sistemas bastante específicos. Então, foi desde 10 dólares até 100 mil dólares, talvez assim, uma grande variação de preço. Né? Aí a gente pode falar assim, a gente pode, inclusive, colocar aqui, né? Se você for pensar, se eu falo que um computador e qualquer dispositivo que é capaz de fazer processamento, né? Existem dispositivos de teste, tá? Que custam muito barato, tá? Dispositivo para teste de glicose, alguns sistemas para verificação de, por exemplo, teste de gravidez, tem um processador lá dentro, tá? É um sistema de computador. É o que a gente chama até de computador descartável. Você usa uma vez e joga fora, né? Então, existe uma plataforma muito grande que a gente trabalha no ramo da computação. Tá? Cada um, então, vai ter suas características e uma arquitetura própria. Né? Opa. Então, começando aqui por internet das coisas, computadores embarcados. Né? O que a gente chama de computador embarcado? São aqueles que são encontrados em máquinas comuns. Né? Por exemplo, micro-ondas, máquinas de lavar roupa. Né? São computadores? Eles têm sistemas computadorizados hoje. Né? As máquinas antigas eram operadas por um disco de relé, que ele ia girando e ele ia dando as ações. E um temporizador ia girando aquele disco. Essa não tinha um computador. Mas hoje nós temos máquinas eletrônicas que fazem todo um controle da máquina, tem um painel digital, a gente programa várias funções, lavar roupa de bebê, lavar roupa muito suja, só enxaguar. Tá? Então, são máquinas que possuem um processamento, possuem um programa, tem memória, tem processador. Consideramos que essa máquina possui computador embarcado. Micro-ondas é outro exemplo, que a gente pode mandar preparar vários tipos de comida já no próprio painel dele, já tem pré-programadas as ações. Né? Impressoras têm um computador embarcado, sem sombra de dúvida. Né? Ela tem um processamento até mais pesado que os que a gente viu anteriormente. Alguns switches de rede, alguns equipamentos de rede, tá? Já citei automóveis, tudo isso a gente chama de computador embarcado. Né? Temos a internet das coisas, né? Refere-se a computadores embarcados que estão conectados à internet. Então, a gente pega tudo isso aqui, se a gente conecta à internet, nós dizemos que temos internet das coisas. É a sigla que a gente chama de IoT, né? I maiúsculo, O minúsculo, T maiúsculo. Tá? Normalmente possui sensores e atuadores que coletam dados úteis, interagem com o mundo físico. Você pode criar equipamentos que eles medem, por exemplo, a luminosidade, dependendo da quantidade de luz que tem, vai fazer ou não determinada ação. Né? Você pode comandar um dispositivo desse pela internet, né? Por exemplo, hoje em dia, um robô aspirador. Você pode programar ele para funcionar em determinado horário, ou você pode ter o aplicativo dele no celular e falar, eu quero chegar em casa e estar com a casa limpa. Aí você programa 2 horas antes de você chegar em casa, você vai sair do trabalho. Você aperta um botão no celular, o computador aciona remotamente o robô e o aspirador começa a aspirar a casa sozinho. Tá? Quer chegar em casa e estar tudo fresco, você pode ligar um ar-condicionado pela internet. Né? É o que a gente chama de internet das coisas. Né? Possui grande extensão na faixa de potência e custo de processamento. Tá? A gente pode, desde processadores de 8 bits, que custam 1 centavo cada processador, tá? Até processadores de 64 bits na ordem de 100 dólares o processador. Tá? Isso aqui, obviamente, cada processador e tecnologia vai depender muito do que a gente quer fazer. Né?
Possui grande poder de computação, mas o preço é um fator-chave. Normalmente, quando a gente fala em internet das coisas, a gente está querendo dispositivos mais baratos. A gente está falando em automação, tá? E o cliente realmente procura por aquilo que é mais barato, né? Existem requisitos de desempenho, tá? Mas a meta principal geralmente atende a necessidade, é um preço mínimo, né? Uma ideia de evolução de internet das coisas, tá? Isso aqui é um gráfico, tá? Isso aqui eu depois eu vou atualizar os slides lá, eu acrescentei esse slide no que está disponível para vocês, e eu vou deixar indicado lá, tá? Eu botei esse gráfico aqui, que é o mais recente que eu encontrei, tá? Que é o mercado de dispositivos de internet das coisas em bilhões, tá? Então aqui, 2022, né, ultrapassou, tá, os 40 bilhões de dispositivos, tá? A meta é que em 2025 chegue na casa de 80 bilhões de dispositivos de internet das coisas, tá? Então é muito dispositivo, é um mercado que está crescendo amplamente, tá? Ainda mais com equipamentos que permitem um controle mais sofisticado, como Alexa, controle por celular, tá? Enfim, tá? Isso tem levado até o conhecimento das pessoas da existência da possibilidade, né, de você controlar periféricos à distância, você tomar ações à distância na sua residência. A parte industrial já há um bom tempo está implementado isso aí, está levando a um rápido crescimento desse mercado, né? E até de brincadeira mesmo, né? A, na Veiga, por exemplo, tem lá o grupo de robótica, tá? Embora não seja exatamente internet das coisas, é um grupo tem bastante afinidade, tem bastante partes que interagem, tá? Quem trabalha, por exemplo, lá no grupo de robótica, que constrói os robozinhos, tudo tá ao lado da internet das coisas. Então, na universidade, né, a gente hoje tem capacidade de comprar placas Arduino com vários sensores que são baratos para a gente brincar em casa, de fazer programação, montar nossos circuitos em casa, né? Para quem não tem disponibilidade ou está com medo de empregar dinheiro nisso, nós temos simuladores online, onde você monta o seu circuito e você vê ele funcionando assim, virtualmente, para depois poder programar em casa, né? Criar robozinhos seguidores de linha. Então, isso facilita, é um mercado que é muito fácil hoje em dia de ser trabalhado e tem crescido bastante mesmo. Uma outra classe, dispositivo pessoal móvel, tá? A gente chama de PMD, né? Personal Mobile Device, né? É um dispositivo sem fio com interface de usuário multimídia, tá? Por exemplo, telefone celular, tablet, tá? Tudo a gente considera dispositivo pessoal móvel, né? Preocupações: o custo e a eficiência energética por conta do uso de baterias, tá? As baterias hoje estão bastante evoluídas, né? Elas dão uma resposta muito boa para as necessidades, mas ainda é um fator-chave, tá? Principalmente tem pessoas que fazem uso extenso dele para redes sociais, né, fazendo muito uso da rede, e a rede, ela, para dispositivos sem fio, de bateria, ela consome realmente bem, né? A própria iluminação da tela de um celular, o dissipação por calor, para quem usa celular para jogar, tá? Então, essa questão energética, de eficiência energética, é constante nesse tipo de equipamento, né? Aplicativos PMD muitas vezes são baseados na web, orientados para a mídia, né? Então, a gente tem muita coisa voltada para a web, acesso via web, embora também tenha muitos apps locais, né? E requisitos de energia e tamanho leva ao uso de memória flash para armazenamento, né? Memória flash, ela é um tipo de memória que tem um menor consumo de energia, tá? Tem uma boa capacidade de armazenamento, né? A gente, tecnologias como SSD, por exemplo, a gente poderia ter dentro de celulares, tá? Mas é uma tecnologia de um consumo de energia um pouco maior, por isso que não fica muito viável, né? Forma uma categoria separada dos computadores embarcados, né? Porque esses PMDs são plataformas que podem executar softwares desenvolvidos por terceiro, tá? Se a gente voltar aqui, tá no PMD, tá? Esses computadores embarcados dificilmente admitem um software. Eu não vou mudar, eu não vou programar o micro-ondas, fazer a programação dele, mudar o programa dele. Eu não vou mudar o programa lavar-roupa, tá? O automóvel, por exemplo, imagina se um fabricante deixasse um usuário botar o software que ele quisesse lá dentro. Daqui a pouco o automóvel para de funcionar.
né? Então, normalmente, computadores embarcados não aceitam programa de terceiro. Já um PMD aceita. No celular eu posso botar apps, posso botar qualquer tipo de programa dentro dele, praticamente, né? E compartilham muitas características dos computadores de desktop, tá? Muita coisa parecida. Tanto que hoje em dia, né, o tipo de sistema operacional que mais existe para celular é o Android. O Android ele é derivado, né, ele é um tipo de Linux, vamos falar assim, né? Embora seja derivado, a gente pode dizer que é um tipo de Linux, né? Pegou-se o Linux, deu uma adaptada, tá? Então, um sistema operacional de desktop colocado num notebook. Desculpa, notebook não, no celular, tá? A capacidade de resposta e previsibilidade são características chaves para a aplicação de mídia, né? Por exemplo, reprodução de vídeo. Preciso que essa máquina tenha um processador que seja capaz de reproduzir o vídeo, e todo hardware que também seja capaz, né? Normalmente são equipamentos multimídia, tá? Então, o desempenho real ele costuma ser altamente dependente da aplicação. Quando eu compro um dispositivo PMD, eu já tenho que ter em mente o que eu pretendo fazer nele, para saber que tipo de dispositivo eu vou comprar, para saber se ele vai conseguir fazer aquilo, tá? E existe a necessidade de minimizar a memória, tá? Questão de custo, porque memória é caro, e também consumo de energia, tá? Memória é um dispositivo que consome energia, tá? A gente vai estudar mais para frente a tecnologia de memória, tá? E as memórias que a gente tem hoje, né, que são as DRAM, que são as memórias dinâmicas, elas, apesar de ter um consumo de energia menor que as memórias estáticas, elas ainda assim têm um bom consumo de energia. Uma outra classe, né? Computação desktop. A gente inclui aí os notebooks, tá? Porque a gente está falando do tipo de computação e não do dispositivo propriamente dito, tá? Ainda forma o maior mercado em termos financeiros, tá? Varia desde notebooks inferiores, que podem custar até $300, né? Que são aqueles notebooks específicos para acessar a internet, é quase que um tablet melhorado, tá? Até estações de trabalho que custam cerca de $2.500, né? Desde 2008, tá? Que houve uma virada, que em 2008 no mundo passou-se a vender mais notebook do que computador de mesa propriamente dito, né? Isso tudo devido a uma baixa de preço, né? O notebook começou a baixar de preço, começou a ser muito consumido, o alto consumo levou a mais diminuição de preço, pôde fazer a virada de chave, né? Esse mercado desktop ele tende a otimizar essa relação preço-desempenho, tá? Basicamente, o desempenho a cada ano é melhor a preços que ou se mantêm ou ficam mais baratos, né? Claro que a gente está levando em conta a inflação também, tá? Essa é a relação que mais importa para os clientes, é quanto eu consigo a mais pagando um pouquinho a mais, né? Microprocessadores mais modernos, tá? De desempenho mais elevado e microprocessadores de custo reduzido normalmente são os que vendem mais. Então, são os extremos, né? Normalmente ou eu vendo aquele processador mais capaz ou aquele mais barato. Embora tenha também o do meio do caminho, né? Ou é aquele microprocessador vendido para uma máquina gamer ou para uma máquina que vai ser usada mais para edição de texto. As outras ficam no meio do caminho e também são vendidas, mas não se destacam tanto. A computação desktop também costuma ser razoavelmente bem caracterizada em termos de aplicações e benchmarking, tá? É, em termos de aplicações, muitas aplicações, tá? Muita coisa desenvolvida para desktop, tá? E benchmarking é a capacidade da gente medir, né, o desempenho, ter aplicações voltadas para cada tipo de desempenho, tá? Tem uma ressalva aqui, né? Embora haja o uso crescente de aplicações centradas na web, tá? A gente tem cada vez mais aplicações centradas na web. Normalmente, aplicativos do trabalho da gente são aplicativos centrados na web, tá? Mas existem algumas aplicações que elas são típicas de desktop, né? Eu posso editar um texto pela web? Eu posso, tá? Mas acho que a maioria das pessoas ainda usa um editor de texto local, tá? Um Microsoft Office, um LibreOffice, tá? De planilhas, tá? Então, tudo isso com uso bastante local. Até porque existem algumas situações em que a utilização, muitos locais não têm servidores próprios, né? São servidores em nuvem, a utilização em nuvem requer uma internet confiável, tá? Significaria que a falta da internet inviabilizaria o negócio, tá? Então,
ainda temos muita aplicação desktop. Outra classe é a classe de servidores, tá? Vou voltar com o slide para chamar a atenção de vocês à imagem, né? Aqui está a imagem de um notebook, a imagem de um computador, tá? Todo mundo conhece. Normalmente um servidor é isso aqui, ó. Normalmente ele é desse tipo aqui, ó. Eu posso ter um servidor dentro de um gabinete desktop? Eu posso, mas não é tão comum, tá? Um gabinete desktop ele ocupa espaço, fica em cima de uma mesa. Normalmente a gente quer botar servidores em locais melhores, em locais com melhor controle. Então, o que a gente tem normalmente são racks. Esse equipamento ele é parafusado no rack, tá? Ele tem uma orelha aqui na frente, né? Quando você encaixa ele no rack, parafusa ele, ele ocupa pouquíssimo espaço, né? Normalmente aqui deve ser o quê? Uns 8 centímetros de altura, alguns podem ter até uma altura maior, né? Mas eles ocupam pouco espaço, eles são bastante profundos, tem um esquema de refrigeração próprio, né? Então tem design próprio, né? Então a gente já conversou sobre um histórico aqui rapidamente, tá? Depois mais para frente a gente vai ver um histórico mais aprofundado. Mas em 1980, né, teve a evolução da computação desktop, tá? A passagem daquela computação centralizada de computadores de grande porte para vários computadores desktop. Houve a implantação do ambiente de rede, a criação do ambiente de rede, então surge a necessidade de servidores. Então esse mercado começa a crescer cada vez mais, tá? A disponibilidade é crítica, né? Quando a gente passa para uma computação baseada em servidores, um servidor não pode parar. Todo o funcionamento de uma organização pode estar dependente de seus servidores, tá? Os custos de um sistema parado podem ser exorbitantes, né? Mais para frente eu vou falar, no próximo slide, eu vou falar sobre questão de custo, então vocês vão ver quanto pode custar caro um sistema ficar fora do ar, tá? Outro recurso importante com relação à escalabilidade, eu coloco os servidores, então o ideal é que eu construa sistemas em que, conforme eu vá crescendo, eu possa ir colocando mais servidores, o sistema vai crescendo junto comigo, tá? Então, a capacidade de ampliar, a capacidade de computação, a memória, armazenamento, a largura de banda, tudo de um servidor é essencial, tá? Quando a gente compra servidores e coloca servidores locais dentro de uma organização, isso aqui fica um pouco limitado, tá? Capacidade, por exemplo, de largura de banda, capacidade energética, capacidade de refrigeração. Então, se eu tenho uma perspectiva de crescimento, eu já conversei com vocês semana passada sobre a relação de utilização de data centers, né? Mais ainda o esquema de colocação, né, que é alugar máquinas em data center, evidencia a sua importância, tá? Porque eu posso aumentar a capacidade de computação aumentando a minha máquina virtual do data center. Mesma coisa para memória. Armazenamento, o data center tem espaço quase limitado para armazenamento de dados. Eu posso ir aumentando gradualmente conforme a necessidade, tá? Largura de banda também, data center possui largura extremamente larga, né? Uma internet muito rápida, de altíssima velocidade. Eu posso contratar a velocidade que eu necessitar e modificar isso a qualquer momento, tá? Então, a escalabilidade está muito ligada também a você estar com uma colocação no data center. São projetados com throughput eficiente, né? Throughput é a taxa de trabalhos entregues por unidade de tempo, né? Então, desempenho geral do servidor em termos de transações por unidade de tempo é fator crucial. Então, o servidor tem que responder a tempo, tá? Aqui eu conversei com vocês sobre disponibilidade, né? Que os custos do sistema parado pode ser exorbitante, né? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Uma ideia de custo, tá? Aqui é estimativa, tá? Custo de tempo de paralisação por hora. Operação de corretagem, tá? O custo é que se tem uma perda de 4 milhões de dólares por hora parado, tá? Imagina se justificar que a empresa está deixando de ganhar 4 milhões de horas parado porque você tem que fazer uma manutenção na máquina dessa ou porque não prestaram atenção e ela não foi otimizada, não foi... Parou, né? Se a máquina... A gente fala assim, o meu sistema é muito bom, né? Ele fica parado só 1% do tempo. Alguém pode falar assim, não, 1% tá bom, trabalha bem 99% do tempo. Ficar parado 1% do tempo significa ficar parado 87 horas no ano.
87 horas no ano, você está falando de um gasto de 350 milhões de dólares. Então, a gente precisa de servidores que não fiquem 1% parado, né? Se o seu servidor ele fica parado 0,5% do tempo, o custo por ano está sendo, no ramo de corretagem, 175 milhões de dólares. Tá, então vamos baixar. Só fica parado 0,1% ao ano. Está falando em 35 milhões de dólares. Tá? Não dá para falar em sistema parado. Tem que ser servidores que não parem. Tá? O servidor não pode parar. Tá? Outros gastos aqui, né? No ramo de energia, né? Custo da hora parado, 1.650.000. Ramo de telecomunicações, 1.250.000. Manufatura, ramo de indústria, tá? O custo da hora parada é 1 milhão por hora, né? Vendas no varejo, a cada hora de servidor parado deixa de faturar 650 mil dólares. No ramo de assistência médica, 400 mil dólares. Ramos de mídia em geral, streaming, 50 mil dólares. Tá? Então, não é pouco o custo. Tá? Então, é preciso ter atenção. Precisamos de servidores que têm capacidade. Um bom servidor é caro? Um bom servidor é muito caro. Mas essa é a faixa de custo que a gente está trabalhando. Computadores em escala warehouse. Tá? Utilização de várias máquinas, né? Então, o crescimento do software como serviço, que a gente chama de SaaS, né, Software as a Service, levou ao crescimento que a gente chama de clusters, né, que são várias máquinas que são unificadas para trabalhar com uma máquina só, dando um poder de desempenho maior, tá? Para poder prestar mais serviço. Vocês estão conseguindo ver aqui, eu botei uma imagem de um cluster. Tá? Isso aqui é a imagem de um cluster bastante arcaico, tá? Só para mostrar a ideia do que é um cluster. O cluster são vários computadores que são colocados juntos para funcionar. É claro que um cluster decente, tá, não é formado por computadores desktop desse tipo, ele é formado por servidores desse tipo, tá? Equipamentos que são mais caros. Mas um cluster é caro, mas ele dá uma resposta excelente também, né? Então, clusters são coleções de computadores desktop ou servidores conectados por redes locais para funcionar como um único grande computador. Então, são várias máquinas que somam o seu poder de processamento e funciona tudo como uma coisa só. Clusters maiores são chamados computadores em escala warehouse. Tá? São projetados para que dezenas de milhares de servidores funcionem como um só. Tá? Tem muita gente montando cluster para fazer, por exemplo, mineração criptomoeda. Né? Inclusive, recentemente teve uma reportagem, vou tentar lembrar aqui como é. Um armazém de criptomoeda foi denunciado. Tá? Eles tinham lá milhares de máquinas PlayStation 4 para fazer mineração de criptomoeda. E foi denunciado pela Sony como sendo para gerar moedas para venda de moedas de aquelas FIFA Coins. Né? No final, deu uma confusão danada e a Sony acabou ficando mal, porque não tem nada de proibido em fazer mineração de criptomoeda, mas ele denunciou o pessoal como se fosse para roubo de FIFA Coins. Né? Tudo isso é feito em clusters. No caso ali, no exemplo, era um cluster de PS4. A relação preço-desempenho-consumo de energia são críticos para isso, né? Porque tem um grande consumo de energia. Né? Isso aqui realmente é a grande dificuldade, tá? Porque vai fazer, por exemplo, mineração de criptomoeda. Você deixa a máquina trabalhando, que a máquina está literalmente fazendo dinheiro. Só que até que ponto ela está realmente dando lucro, tá? Porque tem um consumo de energia, tá? Então você tem que ter muita otimização, você precisa de refrigeração dessa máquina, né? E videogame tem uma estrutura que é muito boa para mineração de criptomoeda. Então você precisa ter consumo de energia do próprio equipamento, você tem que ter consumo de energia para resfriamento, né? Computadores, equipamentos devem ser substituídos periodicamente, tá? Aí um alerta para vocês aqui, tá? Um dos esquemas de mineração de criptomoeda faz uso muito intenso de armazenamento secundário. Então, tem muita fazenda de criptomoeda que compra SSDs por questão de desempenho, bota SSD para minerar, exaure o SSD, já bota SSD a ponto de falha e depois vende SSD, faz um recondicionamento e vende como sendo novo no mercado. Tá?
Então, muito cuidado no momento de comprar SSD, porque você pode comprar um SSD que está maquiado, você faz a verificação da impressão que ele é um SSD novo e é um SSD que já está com desempenho baixo e vai pifar em breve. Tá? Então, é bastante arriscado comprar SSD. Hoje em dia está bastante arriscado comprar SSD em mercado paralelo. Vale a pena gastar um pouquinho mais e comprar num lugar confiável. Disponibilidade é crítica. Tá? Por exemplo, tá falando de vendas, a Amazon.com teve receita média por hora de quase 15 milhões de dólares em 2016. Tá? Durante o pico de venda de Natal, tá, isso aí foi para casa absurda. Não dá para o sistema falhar, né? Não dá para tirar o servidor da tomada para fazer café nesse horário. Tá? Então, precisa de disponibilidade. Tá? Mas um servidor ele é uma máquina que, como qualquer outra máquina, ele pode falhar. Por isso é que, normalmente, essas grandes empresas botam servidores trabalhando em conjunto, né? Montando clusters, tá? Para tornar o sistema mais confiável. Tá? A escalabilidade é tratada pela rede local que conecta os vários computadores. Né? Então, a gente falou em escalabilidade anteriormente, que era necessário aumentar a capacidade de processamento. Quando eu tenho cluster, isso fica muito fácil. Né? Eu contrato, por exemplo, um computador, e esse computador, eu quero determinada capacidade, o armazém me entrega um cluster de 4 computadores. Não, agora eu quero dobrar a minha capacidade. Ele me entrega um cluster de 8 computadores. Né? Eu vou ter capacidade dobrada. Tá? Isso é muito fácil para fazer nesse tipo de sistema, né? Então, em escala de warehouse, em data centers que trabalham com clusters. Tá? E é uma operação assim que é complexa, é muito particular, a mão de obra é cara para você fazer no ambiente local. Por isso que vale a pena manter esse tipo de servidor, tá? A não ser em raras exceções, né, para casos muito particulares, mas vale a pena manter esses servidores em data centers. Vou falar aqui um pouquinho de unidades métricas, tá? Porque esse assunto aqui é importante, principalmente para quem é da área da computação. Acho que todo mundo sabe, né, que é um megabyte, né? Mas se eu perguntar para vocês o que é um megabyte aqui, tá? Eu aposto que vai ter gente que vai falar que é uma coisa, vai ter gente que vai falar que é outra coisa, tá? E se eu perguntar ainda o que é um MB-byte, talvez muita gente não saiba, né? Então, vamos conversar aqui sobre unidade métrica para a gente poder depois, mais para frente, poder todo mundo falar o mesmo idioma. Né? Até porque a gente vai falar daqui a pouco em forma de armazenamento, como armazenar números, como armazenar inteiros, ponto flutuante. Isso vai ser importante para a gente. Tá? Bom, nós, seres humanos, utilizamos um sistema métrico de base 10. A razão para isso, todo mundo sabe, né? Cada mão tem 5 dedos, nós temos 2 mãos, então nós temos 10 dedos nas mãos. Tá? E se a gente usar as mãos para contar, que muita gente, no começo, né, da humanidade, quando começou a fazer conta, era na mão mesmo. Tá? Então, nós trabalhamos com 10 símbolos, que são os números de 0 a 9. Então, nosso sistema é decimal. Tá? E nós trabalhamos nesse sistema, tá? E criamos algumas escalas para facilitar também. Né? Por exemplo, quando eu falo em 1000 unidades, eu falo em quilo. Tá? A palavra quilo representa 1000. A palavra mega representa 1 milhão. Né? Tanto que eu tenho, por exemplo, 1 quilograma. São 1000 gramas, né? 1000 vezes a unidade grama. A minha unidade de distância é metro, 1 quilômetro ou 1 quilômetro, 1000 metros. Né? 1 megagrama, 1 milhão de gramas, que são 1000 quilogramas. Tá? E por aí vai. A cada vez que multiplica por 1000, passando para gira, para tera, para peta, para hexa. Vocês podem ver que são os prefixos que a gente está acostumado a utilizar em computação. Né? Também temos para escalas menores, né? Quando a gente divide por 1000, cada vez divide por 1000. Chega na escala do mili, do micro, do nano, do pico, do fenta, do ato. Né? Então, chega aqui em escala de atômica. Né? Nós temos um problema. Né? Computadores trabalham com dispositivos de memória que armazenam 2 estados, que a gente costuma chamar de estado 0 e estado 1. Né? O número 0 ou o número 1. Né? E a base 10 não é uma potência de 2. Tá?
se nós tivéssemos nascido com 4 dedos, né, como o nosso amigo Homer aqui, tem 4 dedos em cada mão, nosso sistema métrico seria de base 8. A nossa vida seria muito facilitada para a computação. Tá? Mas por termos 10 dedos, nós temos aqui alguns probleminhas. Né? Computadores trabalham com bit, base 2. Né? Então, o endereçamento de memória é feito com base nesse barramento, tá? Com base 2. Tá? Se vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Tá? Então, a gente ficou comum a gente chamar, né, de 1024 bytes de memória como sendo 1 kilobyte, representando esses 1024 bytes de memória. Porém, formalmente, kilobytes são 1000 bytes. Tá? Mas aqui nessa escala até está aceitável, né? 1000 para 1024, tá beleza, assim, está bem próximo. Tá? Mas não é muito assim, correto. Né? Se a gente for partir para escalas, então, 2 elevado a 10 seria 1 kilobyte, que a gente chama de kilobyte. Se eu multiplico 1 kilobyte por 1 kilobyte, eu tenho 2 elevado a 20. Eu já caio na escala do megabyte. Aí, 1.048.000 bytes. 2 elevado a 30, eu estou na escala do gigabyte. 1.073.000 bytes. A gente vai percebendo que os números vão saindo de controle. Né? Aqui, por exemplo, na parte lá do exabyte, tá? Já é 1,152, já não é mais 1,0. Né? Então, vai se afastando. Né? Os órgãos, tá, de padronização resolveram formalizar isso aqui. Tá? Então, ao invés de kbyte, a gente tem o que a gente chama de kibibyte. Em vez de megabyte, tem o que a gente chama de mebibyte. Tá? Então, muitas vezes, como se confundem, tá, foi padronizar os seguintes termos. O correto, quando eu falo em kilobytes, tá? Formalmente falando, 1 kilobyte são 1000 bytes. Se eu quero dizer que são 1024 bytes, o correto é eu falar que é 1 kibibyte. Tá? Entra um izinho no meio. Tá? Então, o kilobyte é KB, kibibyte, KIB. Por aí a gente vai também do mebibyte, gigabyte, terabyte, né? Sendo MB, GB, TIB, que representam as grandezas em base 2. O problema é que esses novos termos ainda não pegaram, tá? E particularmente estou vendo bastante distância. Acho que a maioria dos profissionais de informática sequer conhece ainda esses termos. Tá? Normalmente, a indústria tem utilizado o termo kilobyte para representar 1000 bytes mesmo. Tá? Então, quando eu compro um SSD, por exemplo, que o SSD é um SSD de 1 terabyte, tá? O fabricante, quando ele fala em 1 terabyte, ele não fala em, tá? Aqui, vamos lá, 1000, milhão, bilhão. Ele não fala em 1 trilhão, 99 bilhões. Ele fala realmente em 1 trilhão. Esses 99 bilhões não está incluído, tá? A única exceção ainda fica para esquema de endereçamento de memória, tá? Porque como endereçamento de memória é feito com linhas em base 2, aí normalmente quando a gente fala de memória RAM, por exemplo, minha máquina tem 2, meu celular tem, sei lá, até para celular tá pouco, né? Mas vamos lá, vamos supor um celular antigo. Meu celular tem 1 gigabyte de memória RAM. Né? Eu estou falando em 1 bilhão 73 milhões. Tá legal? Tá? Então, normalmente, quando eu falo em endereçamento de memória, está valendo isso aqui. Qualquer outra coisa está valendo padronização. Alguma dúvida disso aí? Não? Só para deixar bem claro aí quais são as unidades métricas com as quais nós trabalhamos. Professor, Oi, fala aí. aí no caso, então, o que tem o kilobyte e no caso o kibibyte, né? Isso. Aí, mas aí o kilobyte seria no sistema padronizado, né? E o Isso. kibibyte seria só do computador. Exatamente. Se você falar em Ok. kibibyte, com certeza você está falando em 2 elevado a 10 bytes. Agora, se você falar em kilobyte, aí a coisa pode ficar um pouco ambígua, né? O correto seria 1000 bytes. Mas pode Sim. ser que alguém esteja querendo falar 1024, tá?
porque essa coisa ainda não está bem padronizada. Mas se vocês usarem essa nomenclatura aqui, aí não resta margem à dúvida. Ah, tá ok. Na verdade, aí, Daniel, na verdade tem os dois, Daniel. Você tem o terabyte e você tem o terabyte, tá? Se você estiver falando com um fabricante de disco, tá? Ele vai chamar de terabyte, mas ele está, na verdade, querendo se referir. Ele vai chamar terabyte como uma escala oficial, tá? Se você estiver falando de acesso à memória, tá? Aí o terabyte pode ser que, na verdade, esteja querendo se referir a terabyte, tá? A coisa não está muito legal ainda não, tá? Mas é importante falar para que tenham conhecimento. Quanto mais gente souber, né, com o tempo isso aqui vai começar a funcionar melhor. Falar um pouco aqui da história dos computadores, tá? Para a gente entender a evolução da arquitetura, entender como a gente chegou nos computadores atuais, né? Entender como as coisas acontecem e até por que nós temos determinada arquitetura hoje. Entender o que muita gente chama até de gargalo de von Neumann, que eu acho até um pouco injusto com von Neumann chamar esse nome, as pessoas falam. Bom, então, durante a evolução dos computadores, tá, foram projetadas e construídas diversas máquinas. Tá? Eu vou falar aqui de sistemas muito antigos mesmo, até anteriores aos computadores. Não vou falar de besteira de ábaco, não, né, de jogar pecinha para lá e para cá. Tá? Eu vou falar de máquinas realmente. Tá? Algumas causaram impacto significativo em conceitos modernos. Tá? Vamos lembrar que até algumas centenas de anos atrás não existia nada em termos de máquina. É tudo feito à mão. Né? É, a primeira pessoa a construir uma máquina, tá, funcional, tá, foi Blaise Pascal. Tá? A linguagem Pascal se chama Pascal em homenagem a ele. Tá? Ele viveu de 1623 a 1662. Tá? Ele era um cara realmente muito inteligente. Tá? O pai dele era coletor de impostos e tinha que fazer todas as contas na mão. Tá? Quando ele tinha 19 anos, tá? Muito jovem, ele projetou essa máquina aqui, ó. Uma máquina, uma calculadora toda baseada em engrenagens, tá? Para facilitar o trabalho do pai. Tá? Então, o pai, ele, na hora de fazer as contas, ele girava as pedras em cima, rodava algumas manivelas e essa calculadora fornecia para ele o resultado. Tá? Um computador é uma máquina de contas. Tá? Então, a gente pode falar que aqui está nascendo a computação. Tá? Inteiramente mecânico, totalmente funcionando com engrenagem e manivela. Só fazia adição e subtração. Tá? Mas fazia com precisão. Né? Fazia sem nenhum tipo de erro. Tá? Então, era uma excelente máquina. Tá? Baseado no trabalho do Pascal, tá? Leibniz, tá? Tem um nome aí, né? Vou tentar falar aqui, né? Gottfried Wilhelm von Leibniz. Esse nome alemão aí, esse nome austríaco aí, é tudo complicado, tá? Ele, em 1646, ele construiu uma máquina que também era capaz de multiplicar e dividir, tá? Então, essa máquina aqui é a máquina de Leibniz, né? Aí pode ver que é bem mais complexa, né? Bem mais manivelas, tá? Mas já temos máquinas mecânicas capazes de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Né? Muitos anos depois, né? A gente está falando aqui, ó, von Leibniz criou em 1672, tá? Então, lá em 1692, tá? Mais de 100 anos depois, Charles Babbage projetou uma máquina diferencial. Tá? Essa máquina diferencial dele, tá? Ele que projetou, tá? Só podia somar e subtrair. Tá? Aí falou assim, é um retrocesso, tá? Mas ele era projetado para calcular tabelas de números úteis para navegação marítima. Tá? O que as outras máquinas faziam com soma e subtração era dar dois números e dar o resultado da soma e da subtração. Essa máquina de Charles Babbage, ele fazia cálculos que envolviam vários outros cálculos, ele pegando e armazenando resultados intermediários e chegava no final. Tá? Ela possuía um algoritmo. Tá? Mas a máquina diferencial de Charles Babbage, tá? Ele executava sempre o mesmo algoritmo. Ela foi projetada para realizar uma determinada conta. Tá? A saída dela era perfurando os resultados em uma chapa de cobre. Tá? Essa aqui é a máquina diferencial de Babbage.
essa esquerda, ó. Tá? Então, essa máquina aqui é a mecânica de um algoritmo, tá? Onde você rodava as manivelas e ela saía mecanicamente executando o algoritmo até terminar o cálculo. Então, você vê que eram pessoas, né? Você construir uma máquina dessa aí, realmente acho que é mais difícil do que construir um computador hoje em dia, tá? Quando ele fez essa máquina diferencial, ele não ficou satisfeito, não, né? E ele resolveu fazer uma máquina chamada máquina analítica. Essa máquina analítica é essa máquina aqui à direita, tá? A diferença entre as duas máquinas é que a máquina diferencial ela é construída para um único algoritmo, ela sempre faz o mesmo cálculo, tá? A máquina, essa diferencial, né? A máquina analítica, você pode mexer nos componentes dela e mudar a programação dela. Então, essa aqui é uma máquina programável. Então, a primeira máquina programável feita pela humanidade. Essa máquina tem 4 componentes, o que chama de armazenagem, que é o que a gente hoje em dia tem a memória, tá? O que ele chamava de moinho, que é a unidade que faz o cálculo, é a nossa ULA, a unidade lógica aritmética. A seção de entrada, que fazia leitura de cartões perfurados, então a máquina era capaz de sentir num cartão as informações que eu quero passar para ela, e a seção de saída, que era perfurar algo impresso, tá? A memória dela, que é a armazenagem, continha 1000 palavras de 50 algarismos decimais. Então, era capaz de trabalhar com números bastante grandes, tá? O moinho podia aceitar operandos de armazenagem. O que ele fazia? Ele ia na memória, né, ia lá na armazenagem, buscava 2 números, realizava uma operação sobre esses 2 números, depois devolvia o resultado para a armazenagem, tá? Podia executar diferentes algoritmos, era inteiramente mecânica, tá? Então, essa máquina é bonita, né? Vale a pena ver. Essa máquina lá, analítica de Babbage, tá? Que é a segunda, tá? A primeira, tudo bem, essa segunda máquina aqui, tá? Era uma máquina de uso geral, tá? Lia as instruções de cartões perfurados e executava, tá? E algumas instruções buscavam dados na memória e tudo mais, tá? Outras podiam testar um número, podia na memória testar e desviar condicionalmente. Então, ou seja, uma máquina completamente programável, né? Executava cálculos, tinha desvios condicionais, tá? Então, ela precisava de um software, tá? Ada, tá? Ada Augusta Lovelace, tá? Foi quem fez os programas para Babbage, tá? Então, ela é considerada, tá? A primeira pessoa que programou o computador no mundo. A linguagem Ada é em homenagem a ela, tá? Que foi a primeira programadora, né? Essa estrutura que Babbage propôs na máquina dele até hoje é usada na maioria dos computadores modernos, né? Só que, embora ele tenha feito o projeto, embora a Ada tenha feito a programação, vários programas para essa máquina, eles nunca conseguiram construir a máquina, tá? Essa máquina deles infelizmente, a mecânica não permitia construir. Depois foi construída, né? A gente tem até uma imagem aqui de uma máquina, tá? Mas eles não viram o resultado do trabalho deles, tá? Mas foi importante o projeto dele, porque mostrou que era possível a construção desse tipo de máquina. Só faltava a mecânica acompanhar. Isso a gente está tudo falando da geração zero, tá? Que é desde 1642 até 1945. Então, já no final da década de 30, né, Konrad Zuse, estudante de engenharia alemão, construiu uma série de máquinas calculadoras automáticas utilizando relés eletromagnéticos, tá? Essas máquinas que foram construídas, elas eram realmente computadores, tá? Só que não eram ainda eletrônicos, porque não tínhamos ainda uma eletrônica apurada na época, eram por relés eletromagnéticos, tá? Então, a série de relés ficavam chaveando automaticamente. Não precisava de engrenagem, não precisava de nada, tá? E o cálculo dessa máquina era tão preciso e era funcional, tá? Que essas máquinas elas faziam os cálculos de foguetes alemães, que eram conhecidos como bombas V, tá? Que eles eram capazes de subir, decolar, sair de Berlim, sobrevoar metade da Europa, cair em Londres com uma precisão muito boa, uma precisão do tamanho de um quarteirão.
Se a gente pensar em termos de distância, tá? São máquinas muito capazes. Essas máquinas foram completamente destruídas no bombardeio em Berlim de 1944. Tá? Então, eram máquinas que eram de uso militar, as instalações militares foram destruídas, não sobrou absolutamente nada delas. Tá? Como a Alemanha perdeu a guerra, tá? A história não conta com essas máquinas como sendo os primeiros computadores. Tá? Mas é justo, né, com o trabalho de Konrad Zuse, considerar que essas máquinas realmente foram os primeiros computadores. Né? Um pouco mais tarde, nos Estados Unidos, John Atanasoff, tá, projetou uma calculadora, tá, surpreendentemente avançada para sua época. Tá? Ele fez uma proposta completamente diferente aqui. Ele começa a utilizar a aritmética binária. Tá? Até então, o armazenamento era decimal, as máquinas trabalhavam com números decimais. Essa calculadora de Atanasoff, tá? Ela é uma calculadora binária. Né? Então, a memória era composta por capacitores. Esses capacitores são recarregados periodicamente para evitar a fuga de carga. Tá? Até hoje, os chips de memória funcionam do mesmo modo. Tá? Então, a proposta que ele fez lá no início da computação, quase 100 anos atrás, ainda é a base da nossa memória RAM do nosso computador, que são as memórias DRAM. Tá? Elas trabalham com capacitores, e esses capacitores eles têm perda de energia, então essas memórias têm que ser periodicamente, fazer o refresh de memória, que a gente chama. Tá? Hoje as memórias DDR elas trabalham dessa maneira, as memórias DDR são do tipo DRAM ainda, tá? E ela já tem internamente todo o ciclo de refresh, mas não precisa mais o computador fazer. Também vamos estudar isso aqui quando estudar arquitetura de memória. Tá? A tecnologia da época não permitiu sua construção. Tá? Então, ele projetou tudo, ficou tudo em papel, mas, apesar de ele ter sido o pai dessas ideias de aritmética binária e memória de RAM, não conseguiu construir. Né? Mais tarde, tá? Um jovem chamado Howard Aiken descobriu o trabalho de Babbage, tá? E decidiu construir com relés o computador do geral que não tinha conseguido construir com rodas dentadas. Tá? Foi criada, então, uma máquina de Aiken, chamada Mark I. Ela foi construída na Universidade de Harvard em 1944. Ou seja, eles construíram de forma com relés essa máquina aqui, ó, a máquina analítica de Babbage. Essa máquina aqui, ó, o Mark I. Uma máquina capaz de efetivamente fazer processamento. Esse Mark I praticamente não foi usado para nada. Tá? Ele foi apenas uma construção, tá? Para mostrar que era possível. Tá? Ele tinha 72 palavras, de 23 algarismos decimais, ainda eram números decimais, e cada tempo de instrução levava 6 segundos. Ou seja, para processar cada instrução levava 6 segundos. Tá? Você mandava fazer hoje, um computador faz bilhões de somas, trilhões de somas por segundo. Ele levava 6 segundos para fazer uma. Mas se você levar em conta o tempo que o ser humano fazia na mão, tá? 6 segundos é bastante rápido para a época. Tá? Então, demonstraram que funcionou, aí foi construído o Mark II. Tá? Só que quando o Mark II foi construído, tá? Quando ele ficou pronto, tá? Pouco foi utilizado também, porque relés já eram obsoletos. Tá? A gente agora está iniciando aqui a era da eletrônica. Tá? Aí sim, a eletrônica é quem vai dar o grande avanço na computação. Mas a eletrônica vem dar o grande avanço num trabalho que pioneiros se esforçaram muito para fazer e propuseram estruturas para isso. Tá? Então, mesmo antes da eletrônica, antes mesmo de 45, muita gente teve um trabalho, um esforço muito grande, pingou muito suor, tá? Para construir o que a gente hoje tem na computação. Então, primeira geração, tá? Geração de válvulas, tá? Para eletrônica. Isso aqui é um exemplo de uma válvula. Né? Eu diria para vocês em escala, tá? Que essa válvula, vocês estão vendo ela mais ou menos do tamanho que é uma válvula mesmo. Tá? Uma válvula pequena, deve ter na faixa de uns 5 centímetros, as válvulas maiores devem ter na faixa de uns 15, talvez 20 centímetros. Tá?
Então, válvulas são dispositivos que recebem entradas, faz um processamento analógico e alimentam determinadas saídas. Com essas válvulas, nós podemos ter os primeiros computadores eletrônicos. Então, o estímulo para o computador eletrônico foi a Segunda Guerra Mundial, cálculo de senos e cossenos, cálculo de tentativa de quebrar a criptografia, né? Os submarinos alemães causavam estragos em navios britânicos, né? O inglês ele foi muito, assim, foi um grande adversário do alemão, tá? Então, o alemão vivia com submarinos nas águas inglesas e via um navio inglês afundava. Não queria saber se era navio militar, não queria saber se era navio civil, se navio de carga, melhor dizendo, tá? Diziam eles que não iriam afundar navio de passageiro, mas alguns chegaram a ser afundados, não se sabe se por acidente ou não, né? Mas os alemães, como é que era a comunicação para eles receberem as ordens, né? Embaixo d'água não recebe. Então, o submarino sobe, levanta uma antena em horários pré-estabelecidos e troca informações via rádio. Essa informação via rádio, obviamente, todo mundo pode escutar. Então, eles tinham um esquema de criptografia, né? Uma máquina que era denominada Enigma, tá? Essa aqui é a máquina Enigma, tá? Né? Uma máquina no qual você digita um código, você bota o código das rodas, bota a chave de criptografia, digita o texto sai criptografado. E o contrário, você digita o texto criptografado, sai o texto normal. Tá? Então, via rádio eram mandadas informações criptografadas e o submarino decriptografava com Enigma. Né? Para decifrar essas mensagens, tá? Era preciso uma grande quantidade de cálculos. Tá? A máquina faz rapidamente. Tá? Agora, a criptografia, tentar descobrir o esquema que foi utilizado para tentar quebrar a criptografia, precisava de muitos cálculos. Né? O governo britânico, então, construiu um computador eletrônico denominado Colossus. Tá? Foi liderado por um cara conhecido como Alan Turing, que ajudou a projetar essa máquina. Tem até um filme contando a vida dele, esqueci agora o nome do filme, tá? Mas um filme bastante interessante. Tá? Se alguém lembrar aí, quiser botar, fica à vontade aí, tá? Mas conta a história da vida dele, tá? Isso, o Jogo da Imitação. Foi muito bom, tá? Conta, inclusive, como não se deve tratar uma pessoa, tá? Ele passou por vários problemas por ser quem ele era, né? O governo britânico, né, guardou praticamente todos os aspectos do projeto como segredo durante 30 anos, tá? Esse Colossus ajudou a decriptografar, tá? Eles conseguiram decriptografar várias mensagens e conseguiram, então, fazer vários contra-ataques, né, em relação aos alemães. Considera que foi o primeiro computador digital eletrônico do mundo, né? Embora o americano goste de dizer que é o deles, o ENIAC. Tá? Só que o Colossus ficou pronto para a guerra. O ENIAC foi um computador projetado para a guerra e que ficou pronto só em 1945. Ou seja, quando a guerra tinha acabado, em 1944. Tá? Então, o exército dos Estados Unidos, né, precisava de tabelas para artilharia pesada, né? Contratou centenas de mulheres para fazer o cálculo com calculadora de mão. Né? Por que mulheres? Né? Aí não vai entrar em mérito discutir aqui, tá? Mas o fato é que se contratou, tá? Se era verdade ou não, né, na época, mas o fato é que se você botasse mulheres para fazer os cálculos tinham muito menos erros. Tá? A mulher ela era considerado, tá? Que fazia cálculos com muito mais facilidade. Né? Não era só por isso, não. Tá? É questão de prestar atenção mesmo. Tá? Tinha muito homem que... O João Paulo falando porque os homens estavam na guerra. Não, tinha muito homem para fazer isso também. Tá? Mas quando você tem uma tarefa que você precisa de muita atenção, tá? Normalmente mulher tem muita mais atenção. Tá? Claro que tem várias mulheres que têm muito menos atenção que os homens. Mas, de forma geral, a mulher é muito mais atenciosa no tipo de trabalho que realiza. A datilografia eu não tenho certeza, tá? Mas, por exemplo, na época precisava fazer reparos em computadores, soldagem em placas. Eu me lembro que eu fiz uma visita à Cobra, Computador de Brasil, né? A fábrica da Cobra.
um setor da fábrica que só entrava mulher. Tá? Não é que só entrava mulher, podia entrar qualquer um, mas só trabalhavam mulheres, que elas precisavam fazer alguns reparos em máquinas e elas faziam com o cuidado que era necessário. Né? Quando o homem fazia, normalmente estragava tudo. Né? Sabe que o homem é um troglodita, né? Sai quebrando tudo. Né? A mulher faz as coisas com mais cuidado. Mas, enfim, isso aí para a gente hoje não interessa. Tá? O processo era muito demorado e surgiu um erro com frequência, por mais cuidadosos que elas fossem. Tá? Então, em 1943, John Maclay, né, solicitou financiamento para a construção de um computador eletrônico, para que não fosse preciso fazer vários cálculos à mão, para que fizesse todos os cálculos por uma máquina só. Deu início, então, à construção do ENIAC, né, Electronic Numeric Integrated and Computer, né, integrador e computador numérico e eletrônico. Né. O problema é que não é fácil fazer uma máquina dessa, demorou muito para ficar pronta. Características do ENIAC. 18 mil válvulas, né? 150 mil relés. A máquina toda pesava 30 toneladas. Quando ligava, consumia 140 quilowatts de energia, um consumo enorme. E a memória dela eram 20 registradores de 10 algoritmos. Né? A programação dela, com ajuste de até 6.000 interruptores de multiposição, com conexão uma imensa de soquete, você programava a máquina mexendo nela. Tá? Vou mostrar aqui uma foto da época. Tá? Aqui, ó, 3 mulheres programando o ENIAC. Isso era a programação da época. Né? Era mexer cabo para lá, mexer cabo para cá, mudar painel. Né? Botou um cabo errado, conectou um cabo mal conectado, virou um relézinho para a posição errada, o programa está errado. Né? Ele foi concluído, então, em 1946, muito tarde, tá? Mas ficou pronto. Né? Quando foi apresentado, ele foi um grande incentivo para a construção de computadores digitais. John von Neumann, tá? Ele foi envolvido no projeto ENIAC. Ele iniciou a construção de uma nova máquina, conhecida como IAS. Tá? Recebeu o nome do Instituto de Matemática onde ele foi desenvolvido. Né? Então, Institute for Advanced Study, né? Instituto de Estudos Avançados, na Universidade de Princeton. John von Neumann, tá? Ele foi considerado um verdadeiro gênio. Tá? Ele fez muita coisa no ramo da matemática e da física. Né? Ele falou o seguinte: essa programação de computadores com interruptores e cabos precisa ser revista. Ele dizia: não dá para uma máquina ser programada dessa maneira. Tá? Isso aqui é muito difícil. Tá? Então, o problema dele não era nem ser difícil, o problema dele era que levava a erros. Né? Ele percebeu que o programa podia ser representado na forma digital na memória do computador junto com os dados. Então, o ENIAC ele tinha a característica de que a programação era feita no hardware e os dados ficavam em memória. O que von Neumann fala? Não. O programa também pode ficar em memória. E eu não preciso mudar o hardware. Basta que eu construa um hardware que seja capaz de interpretar aquilo que está na memória como programa. Ou seja, no final das contas, o hardware continua sendo o algoritmo, ele continua executando, só que ele vai executar dados que são programas, que pegam outros dados. Né? O projeto básico da máquina ficou conhecido como máquina de von Neumann. Impacta até hoje todas as máquinas que nós temos. A proposta de von Neumann foi o seguinte: a máquina tem que ter uma memória e tanto programa quanto dados ficam dentro dessa memória. A máquina tem uma unidade de controle que troca informações com a memória. E troca informações... Na verdade, a unidade de controle ela controla a memória e controla a unidade de lógica aritmética. A unidade de lógica aritmética recebe dados da memória, que pode ser instrução ou pode ser dados que vão ser operados. Né? Então, recebe por dentro da memória a instrução para somar, recebe os dois números que vão ser somados, ele faz a soma, existe um acumulador, que é um registrador especial que tem o resultado da operação e os dados devolvidos para a memória. Né? Então, um local onde ficam os dados e programas, um local onde tudo é processado e um local que controla a máquina. Tem dispositivo de entrada e tem dispositivo de saída. Talvez a maior mudança que tenha acontecido nessa proposta de von Neumann é que hoje essas duas unidades aqui formam uma unidade só, que a gente chama de unidade central de processamento, processador da máquina. Então, hoje, um computador ele tem uma unidade central de processamento, mas mesmo tendo uma unidade, sendo uma unidade só internamente, ele tem essa divisão.
O computador tem memória, tem dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Ainda na primeira geração, tá? A IBM, uma pequena empresa na época, tá? Uma empresa pequena, ela nasceu e começou a crescer voltado ao negócio de produzir perfuradores de cartão e máquinas de classificação de cartão. Tá? Então, perfurador é máquina para perfurar cartões, né? Funcionar como entrada em computadores. Classificação de cartões também. Se você derruba o cartão e deixa ele todos fora de ordem, a IBM construía máquinas que ela fazia a ordenação do cartão lá no hardware. Tá? Você jogava dentro dela os cartões tudo fora de ordem, ela devolvia para você tudo na ordem certa. Né? Em 1953, ela parte para o ramo de computadores efetivamente e constrói o IBM 701. Tá? Foi o primeiro de uma série de máquinas científicas que vieram dominar, tá, o setor dentro de uma década. Tá? Então, em 1953, a IBM entra forte no mercado e se consolida como uma gigante, tá, construtora dos principais computadores. Tá? 3 anos mais tarde aparece o 704 como uma inovação, um hardware de ponto flutuante. Tá? Até o 704, anterior a ele, a máquina só trabalhava com números inteiros. Ela era capaz de fazer cálculos com números reais, com números de ponto flutuante. Mas a base dela era de números inteiros. Né? Por software, a gente acabava simulando números reais como números inteiros. Agora não, 704 já tem um hardware que é capaz de fazer cálculos com número de pontos flutuantes. Né? Em 1958, a IBM começou a construir uma máquina de válvulas 709, que seria basicamente o 704 incrementado. Tá? Lembrando, até essa época nós trabalhamos com válvula. Até que vem a segunda geração. Foi inventado um carinha chamado transistor. Tá? O transistor está aqui do lado. É pequenininho. O transistor, na verdade, é menor do que vocês estão vendo na tela de vocês aí. Tá? Um equipamento mínimo. Na verdade, o que você está vendo pretinho aqui é só encapsulamento, para que o transistor possa ter perna e que a gente possa pegar ele na mão. Internamente, ele é muito pequeno. Ele é bem pequenininho mesmo. Tá? Ele foi inventado em 1948, né, por esses 3 cientistas. Eles receberam o Prêmio Nobel de Física de 1956, tá? Porque isso aqui revolucionou a eletrônica, acabou com as válvulas. Tá? Então, no final da década de 50, esses computadores, a válvula já eram todos obsoletos, tá? Não se cogitava mais. Tá? O primeiro computador transistorizado foi construído pelo MIT, recebeu o nome de TX0, né? Computador transistorizado experimental 0. Ele foi criado apenas com base de servir como teste para o TX2. Tá? Então, TX2, efetivamente, é um computador de uso geral, transistorizado. Um sujeito chamado Kenneth Olson, tá, que participou do projeto TX2, ele fundou uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, tá? da DEC, tá? Que virou também uma gigante da computação. Tá? E a DEC construiu uma série de computadores que vendeu muito, chamado PDP. Tá? E a DEC era a principal concorrente da IBM, ela ficava no calo da IBM. Tá? A IBM sempre construiu máquinas mais capazes e mais rápidas que as máquinas da DEC. Só tinha uma característica ruim as máquinas da IBM. Elas eram extremamente mais caras do que as máquinas DEC. Né? Então, vamos falar assim, brincando, a DEC fazia a segunda linha de computadores. Tá? Só que essa linha de computadores mais barato eram máquinas excelentes. Tá? Máquinas excelentes que funcionavam perfeitamente. E o custo delas, tá, permitia a aquisição dessas máquinas por empresas que era impossível adquirir uma máquina da IBM. Né? Então, por exemplo, né, IBM 7090, tá, que era a máquina que conviveu com o PDP-1, que foi o primeiro computador da Digital. A IBM, o IBM 7090 executava 400.000 instruções por segundo. O PDP-1, 200.000 instruções por segundo. Tinha metade da capacidade de processamento. Né? Mas o 7090 custava milhões de dólares. O PDP-1 custava 120 mil dólares. Né? Ainda muito caro, claro, mas diferença de preço. Tá? A DEC, tá, e a linha PDP toda, tá, fez nascer uma indústria que é chamada de mini computadores, tá, que são computadores bem menores.
Tá aqui o PDP-1. Tá? Você vê, ó, isso aqui dá até para digitar aqui, tá? Mas isso aqui, na verdade, é uma impressora, tá? O resultado do PDP-1 ele imprime nessa impressora. É que essa impressora você pode também usar ela para datilografar, né? Então, esse aqui é o PDP-1, tá? Então, a gente fala do IBM 7090, uma máquina muito grande, que ocupa uma sala inteira. Aqui nós temos o PDP, uma máquina bem menor, bem mais barata, tá? Tinha até um monitor, ó, um monitor redondo na época, troço horroroso, né? Mas funcionando muito bem. Bom, com o sucesso do PDP-1, né, a DEC lançou o PDP-8, mais barato que o PDP-1. Então, ele está falando no PDP-1 em $120 mil. O PDP-8, $16 mil. Né? Ele trouxe uma importante inovação, barramento único, que chamou de Omnibus. Os computadores até então tinham uma série de barramentos para ligar tudo. Então, a CPU se ligava à memória com barramento, se ligava ao terminal com outro barramento, unidade de fita com outro barramento, a disco com outro barramento. Qualquer coisa que entrasse na máquina precisaria de um novo barramento. Tá? O que a DEC inventou? Um único barramento, tá? O Omnibus. Tudo passa por ele. Se eu preciso colocar alguma coisa, se eu preciso expandir a máquina, eu não preciso acrescentar um barramento na máquina. Esse novo dispositivo é encaixado no novo barramento. Tá? Então, existe nessa época, tá, a invenção de algo que parece bastante simples, o barramento. Né? Ruptura importante em relação à arquitetura das máquinas IaaS, tá? Que era centrada na memória. Agora, a memória, que antigamente era o centro de tudo, a memória passa a ser apenas mais um componente. Foi adotada por quase todos os computadores de pequeno porte. Né? A DEC vendeu 50 mil unidades do PDP-8. Tá? Então, é uma quantidade muito grande, considerando-se a época. Isso aqui tudo foi graças ao transistor, segunda geração. Agora, na terceira geração, a gente tem a invenção do circuito integrado. O circuito integrado é um equipamento, um componente, melhor dizendo, que dentro dele existem vários transistores. Né? Então, você tem várias pernas de contato que alimentam o... É feito algum tipo de processamento aqui dentro e você obtém a resposta. Permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip. Tá? Isso possibilita a construção de computadores menores, mais rápidos e mais baratos. Como tem vários transistores juntos, a comunicação entre eles é muito mais rápida. Tá? Como também eu estou colocando vários transistores num espaço menor, fica menor. Tá? E claro que isso tudo fica mais barato de fazer, então o computador acaba ficando mais barato também. Nessa terceira geração, a IBM se consolida em 1964 como empresa líder na área de computadores. Tá? Duas máquinas de grande sucesso. Ela, na verdade, tinha duas máquinas, duas linhas de grande sucesso e totalmente incompatíveis. Tá? Uma era uma máquina que processava número processava número em alta velocidade, que usava aritmética binária, em registradores de 36 bits. Então, era uma máquina de 36 bits voltada para computação científica. A outra era voltada para comercial. Tá? Então, essa máquina que era mais voltada para cálculos, a grande velocidade dela era centrada em cálculos, mas tinha uma outra linha que a grande velocidade era centrada em entrada e saída, processamento de entrada e saída, né? Manipulação de dados, para manipulação de... fazer coisas tipo controle de estoque, né? Sistemas comerciais. Né? Ela não era uma máquina binária, uma máquina de aritmética decimal. Né? Muitos clientes precisavam das duas. Tá? Isso era incômodo, porque não queria pagar máquinas diferentes. Então, a IBM lança uma linha chamada System 360, Sistema 360, baseada em circuitos integrados e projetada para computação científica e comercial. Basicamente, o que ela inventa aqui, tá, é um cara chamado sistema operacional, que você consegue botar esse sistema operacional em cima de máquinas diferentes e ele oferece a mesma interface. Então, você podia ter uma máquina que era mais voltada para processamento binário, usando o OS 360,
ou você podia ter uma máquina mais voltada para processamento comercial também usando o S360. O programa, ele interagia com o sistema operacional. É claro que o hardware que estivesse abaixo ia privilegiar um outro tipo de computação, mas você já podia ter uma máquina única mais voltada para o principal do seu negócio. Então, a inovação da linha 360. Máquinas diferentes com a mesma linguagem de montagem, tá? Mesmo código. Aceita multiprogramação. Tá? Capacidade de simular outros computadores. Você conseguia fazer com que um computador IBM se comportasse como outro. Né? Compatibilidade com software legado, né, com maior rapidez. Você tem uma determinada linha de softwares que é feita por uma máquina. Você troca a sua máquina, você consegue manter software funcionando, já que a nível de linguagem de programação elas são parecidas. Né? Espaço de endereçamento imenso. Essa máquina da época ela conseguia chegar aos incríveis 16 megabytes de memória. Tá? Então, a capacidade enorme de processamento. Né? E concorrendo com a IBM, a DEC lança o PDP-11. Né? A IBM vai lançando os dela e a DEC vai por trás lançando também o dela. Década de 1980, tá? A gente entra na quarta geração, tá? Que muitos dizem que ainda estamos nela. É a quarta geração, integração em escala muito grande. Integração em escala muito grande vem do nome VLSI, Very Large Scale of Integration. Tá? Nós colocamos dezenas de milhares de transistores em um único chip. Isso no início. Né? Hoje a gente bota milhões de transistores. Hoje a gente já está chegando à base de bilhões de transistores em um único chip. A gente consegue construir um chip com bilhões de transistores aqui dentro. Então, um computador inteiro aqui dentro, praticamente. Então, o microprocessador ele é a alma do computador. Né? Isso leva a computadores muito menores e muito mais rápidos. Os preços caem tanto, tá, que acontece algo inimaginável. Eu posso ter um computador em casa, eu posso comprar. Surge o que chama computador pessoal. Tá? Tem um dono, uma pessoa. Né? A IBM lança o IBM PC, esse carinha aqui. Ela publicou planos completos de computador para que outras empresas fabricassem as placas de expansão e tudo mais. Rapidamente, né, surgiram clones. No início, os computadores pessoais eles eram chamados de IBM PC, tá? Porque o projeto do computador, dessa arquitetura, vem da IBM. Ela fez uma parceria com a Microsoft para que a Microsoft fizesse o MS-DOS. Acho que muita gente sabe que ela nem fez, né? Ela deu, vamos falar assim, um pequeno golpe, né? Muita gente diz que foi golpe. Ela comprou o sistema operacional de uma empresa que não sabia que a IBM criou o sistema operacional e vendeu o sistema operacional para a IBM. Né? E começou a deslanchar aí a Microsoft. Tá? A Apple lança o Macintosh, com ênfase na interface gráfica. Então, a Apple sempre pioneira nessa parte de interface gráfica. Então, temos aqui, né, os computadores pessoais. A IBM e a Microsoft lançam o OS 2, tá, sobre o MS-DOS para competir com a interface gráfica da Apple. Tá? O OS 2 foi um fracasso, levou uma ruptura da IBM com a Microsoft, eram empresas parceiras, deixaram de ser. Tá? Então, a Microsoft passa a ser uma empresa independente, focada apenas em software, e deixa o hardware para lá, junto com a IBM. Lança o sistema Windows, faz um enorme sucesso, e deslancha, não precisa mais dizer onde a Microsoft chegou. Né? A Intel consegue lançar processadores cada vez mais potentes e começa a fazer frente com a IBM. Tá? Então, a IBM construiu os processadores dela. A Intel, uma fabricante de processadores para calculadoras, né, começou, se não me engano, com 4004, um microcontrolador 4004, começa a fazer microprocessadores. Hoje em dia, né, a própria IBM compra microprocessadores da Intel. Tá? Mas ela nasceu como uma concorrente da IBM no ramo de microprocessadores. Em meados da década de 80 surge a arquitetura RISC. A arquitetura RISC, a gente pode falar assim, é um downgrade na tecnologia de microcódigo. Já comentei rapidamente com vocês. E mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre RISC, né? Vantagens, desvantagens, diferenças para CISC. Tá? Mas, enfim, aqui começa a surgir uma arquitetura mais voltada para desempenho. Na década de 90 surgem as arquiteturas superescalares, que são
máquinas que executam várias instruções simultaneamente, então paralelismo real, né? Em 1992, a DEC lança o Alpha 64, né, que são processadores de 64 bits, né? Eu cheguei a trabalhar nessa época de 1992, 93, 94 com uma máquina Alpha, tá? Olha, eu posso falar para vocês o seguinte: você pega o melhor IBM que tinha na época, o melhor IBM PC. Você pega uma máquina Alpha de 64 bits, é impressionante assim como, tá? Não existe parâmetro de comparação entre as máquinas. Você mandava as duas máquinas fazer o mesmo trabalho, a Alpha termina rapidamente, o IBM continua lá se arrastando para fazer, tá? Nasce aqui, tá? Essa máquina Alpha, o mercado de estações de trabalho, tá? Um poder de processamento gigantesco, realmente. Década de 1990, tá? Microprocessadores chegou ao limite do processamento, eu já conversei com vocês sobre isso, né? Aquele limite de muito difícil extrair mais do hardware, né? Então, em 2001, a IBM lança o primeiro microprocessador de núcleo duplo, né? Chamado Dual Core, tá? Então, o primeiro computador, muita gente acha que foi da Intel, foi, na verdade, da IBM. Em 89, surgiu o primeiro tablet, esse carinha aqui, fininho, né? Para escrever na tela precisava de uma caneta especial, não era touch a ponta de dedo, tá? Foi o GridPad, tá? Lançado pela Grid System. Possui uma pequena tela onde os usuários podiam escrever com uma caneta especial, tá? Mostrou que computadores não precisam estar sobre uma mesa. Aqui a gente começa a falar em computação móvel, tá? Em 1993, a Apple lançou o Newton, tá? Assim como o GridPad usava a escrita à mão para a entrada do usuário, só que, como qualquer coisa da Apple, muito mais bonitinho, né? Compara os dois aí. Aqui o GridPad, está aqui o Newton, tá? Então, também usa uma caneta e consegue utilizar na tela. O João Pedro está perguntando, a IBM faz o que hoje em dia? A IBM ainda faz computadores, tá? A IBM, hoje em dia, ela não é uma empresa só de hardware, é uma empresa de software também, ela tem muitas soluções para software, tem muito sistema, ela ganha muito dinheiro com... Tem o SAP da IBM, é muito vendido, mas ela também constrói computadores, tá? Mas não microcomputadores, computadores de porte maior. Máquinas RISC, computadores superescalares, constrói supercomputadores, tá? O ramo da IBM não é um ramo voltado para o usuário, tá? Muita gente fala, tá? Eu nunca vi isso escrito, inclusive que a Lenovo, vocês devem conhecer a marca Lenovo, que a Lenovo faz parte da corporação IBM. A IBM criou a Lenovo para lidar com o usuário pessoal, tá? Vender máquinas para usuários pessoais. Porque o mercado da IBM realmente é mercado corporativo. A IBM ela vende máquina para data center, vende máquina para superprocessamento, para essas coisas. Tá legal, João Pedro? Mas ela é uma gigante ainda, né? Não tem que se falar da capacidade dela. Bom, deixa eu só falar aqui, né? Eu tava falando de quarta geração, não prestei atenção, né? Aqui no grid a gente começa a chamar a quinta geração, tá? A quarta geração a gente diz que persiste até hoje, mas temos junto da quarta geração já a quinta geração, né? Que até então a segunda geração substitui a primeira, a terceira geração substituiu a segunda, a quarta geração substituiu a terceira, mas a quinta geração ainda não substituiu a quarta geração, tá? A quinta geração ela coexiste com a quarta geração, tá? Então os tablets eles existem junto com a computação moderna. O Newton, a escrita à mão ainda era um grande obstáculo para os usuários, tá? Então surgem os PDAs, tá? Assistentes digitais pessoais, tá? Que aprimoraram as interfaces do usuário, tornaram-se muito populares. Então, PDAs eram máquinas parecidas com isso aqui, tá? Parecido com o Newton, onde o usuário usava a máquina e era usado para trabalho, tá? Hoje em dia, se eu fosse explicar o que é um PDA para uma pessoa, eu falaria o seguinte: hoje o PDA da época era mais ou menos o que é hoje um celular, só que um celular sem a parte de telefonia, tá? Os celulares eles evoluíram muito e tomaram o lugar dos PDAs. Então, hoje em dia não se tem mais PDA. O PDA ele virou um app de um celular, tá? Mas na época, por exemplo, um garçom num restaurante para fazer um pedido eletronicamente, ele usava um PDA, tá? Restaurantes mais modernos. Hoje usa smartphone mesmo, mas na época usava PDA, tá? Controle de estoque, onde um usuário tinha, onde um
o controlador de estoque tinha que percorrer o estoque comparando, anotando quanto tinha de cada peça em estoque. Ele saía com o PDA na mão, fazia as anotações todas no PDA dele e depois descarregava no computador. Foi criada uma empresa chamada Palm para criar um PDA de baixo custo. Na época, o Palm era conhecido como Palm Top. Tá? Foi muito popular, tá? Vendeu muito. Muita gente tinha o Palm tanto para aplicações comerciais, quanto várias pessoas tinham Palm para uso pessoal mesmo. Tá? Era mais para funcionar como agenda de telefone, agenda de compromissos, anotações gerais, calendário, tá? etc. Não tinha assim, grandes poderes de processamento. A Palm criou uma técnica de entrada chamada de grafite, onde você dava uns rabiscos e esses rabiscos representavam letras, tá? Eu, particularmente, nunca aprendi, nunca tive interesse em aprender, mas seria algo do tipo, tá? Não estou falando que foi exatamente isso, tá? Mas seria algo do tipo, se você fizesse isso aqui, era a letra A. Se você fizesse isso aqui, seria a letra B, tá? Se você fizesse isso aqui, seria um O, tá? Isso aqui já seria um R, por exemplo. Tá? Então, era uma escrita onde você fazia símbolos na tela que seriam mais fáceis do que escrever realmente. Facilitava para as pessoas e para as máquinas. Tá? Isso levou a uma escrita mais rápida e confiável. Tá? Em 1990, surgem os telefones celulares. Tá? E a IBM, então, em 1990, integra o PDA com o telefone celular. Ela criou o smartphone. O smartphone ele é bem antigo, é mais antigo que muita gente pensa. Ele é de 1990. Está aqui o primeiro smartphone. Né? Tela sensível ao toque como entrada, dava ao usuário todas as capacidades de PDA mais telefone, podendo jogar, podendo ter acesso a e-mail, tudo mais. Né? Então está aí o primeiro smartphone. Ao contrário do que muita gente pensa, foi criado pela IBM, não pela Apple. Hoje nós temos o que chamam computadores invisíveis. Tá? Computador invisível é aquele que a gente não percebe que ele existe. Né? Por exemplo, a computação de um eletrodoméstico, né? Que está dentro de um forno de micro-ondas. Tá? O computadorzinho que controla relógio. Cartões bancários, cartões com chip. Né? O nome fala é cartão com chip. Dentro dele tem um chip, ele faz um processamento. Né? São processadores de custo mais baixo e uma ampla variedade de aplicações. Né? Então, eles existem, mas eles são invisíveis para a gente não percebe a existência deles. Né? Os chips não formam uma geração, tá? Mas a forma como revolucionário o modo de funcionamento de milhares de aparelhos. Né? Isso aqui, esse sim, está demais aqui, tá? Então, está aqui com ele. A quinta geração, então, é mais uma mudança de paradigma, né, conforme eu falei para vocês, do que uma nova arquitetura específica. Ela não substitui, ela não acaba com a quarta geração. Ela apenas traz uma nova forma de trabalho. Tá? No futuro, computadores estarão por todas as partes, embutidos em quase tudo, né? Efetivamente invisíveis, parte da vida diária. Hoje em dia, a gente já tem máquinas wearable, né, máquinas que a gente veste. Né? Um smartwatch, por exemplo, ele é uma espécie de computador que está no nosso pulso. Resumindo, então, aqui, né? 1946, 57, nós tínhamos a válvula. Essas máquinas eram capazes de fazer até 40 mil instruções por segundo. As máquinas transitorizadas, 200 mil instruções por segundo. As máquinas com chips de baixa escala, 1 milhão. De grande escala, 10 milhões. Integração à escala muito grande, 100 milhões. Escala ultra grande, que é a geração que a gente está, são capazes de executar bilhões de instruções por segundo. Tá? Uma máquina de 2 GHz, ela executa 2 bilhões de operações por segundo. Tá? Fora o paralelismo que a gente pode conseguir dentro dela. Tá? Na verdade, a gente diz que são uma máquina de 2 bilhões de ciclos, mas a cada ciclo ela pode estar operando mais de uma instrução, numa arquitetura superescalar que a gente vai estudar. Em 1965, tá? Gordon Moore, que foi uma das pessoas que fundou a Intel, fez uma observação, tá? Que ficou conhecida como Lei de Moore. Né? Gordon Moore. Né?
Cada nova geração de chip de memória estava sendo lançada 3 anos após a anterior. Tá? Cada geração tinha 4 vezes mais memória que a sua antecessora. A quantidade de transistores no chip estava crescendo a uma taxa constante. Né? Ele previu que esse crescimento continuaria pelas próximas décadas. Tá? Isso foi conhecido como Lei de Moore, que diz que a quantidade de transistores dobra a cada 18 meses. Ou seja, a cada ano um aumento de 60% da quantidade de transistores. Isso faz aumentar também o desempenho. Tá? A Lei de Moore é essa reta aqui, ó. E a gente pega aqui, efetivamente, ela acompanha a tecnologia. Tá? Se você for botando aqui em escala logarítmica, tá? 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tá? 10 milhões, 100 milhões. Se você pegar isso aqui em escala vou falar assim, unitária, né? Não logarítmica, isso aqui é uma escala exponencial. Né? Pega aqui, né? Seria um crescimento assim, né? Exponencial. Tá? Mas se você botar o número de transistores em escala logarítmica, o Moore percebeu que era uma constante, então dava para prever como seria o crescimento futuro. Né? A lei de Moore tinha previsão de que funcionaria até determinada época, mas ainda hoje, ela já está começando a escorregar um pouco, mas ainda hoje ela está valendo. Bom, nosso próximo assunto, tipo de computadores. Não vai dar tempo de falar aqui hoje. Tá? Então, a gente começa a falar deles na semana que vem. Semana que vem eu também vou começar a falar com vocês como vai ser o trabalho para compor a primeira nota, tá? A nota A1. Então, hoje foi mais término da introdução, um pouco de histórico, tá? A partir, então, da próxima semana que a gente efetivamente vai conversar sobre arquiteturas, começar a falar sobre tecnologia e como são montados os computadores. Tá? Até aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Vocês vão vendo aí, eu vou puxar a chamada aqui. Eu puxei a lista de presença. Bom, então, se não tem dúvida, pessoal, é isso aí, tá? O que a gente ia ver hoje. Qualquer coisa, então, a gente já tem o Canvas, né? Já tem material lá no Canvas, a gente pode ir conversando por lá. Se tiver dúvida, se quiser esperar até semana que vem para tirar, pode esperar. Se quiser fazer contato pelo Canvas, pode perguntar por lá também, que eu estou sempre olhando, estou sempre respondendo. Tá? E a gente vai lá. Tá? Então, boa semana para todos aí, tá? Semana é sexta-feira, bom final de semana para todos, tá? E boa próxima semana aí de tudo. Tá? Eu vou encerrar também a gravação e daqui a pouco eu disponibilizo para vocês também na playlist, tá? O endereço da playlist também está disponível lá no Canvas para se alguém quiser rever alguma coisa. Ok, valeu, professor. Um abraço. Um abraço, tá?